Mas o assunto aqui agora, neste momento, é assunto jurídico. Temos o nosso juiz de plantão, Walter Mairovich, colunista do UOL, para nos ajudar a entender e a clarear nossas ideias. Estávamos falando sobre Eduardo Bolsonaro, já falamos sobre o aspecto político de tudo isso. Queria saber do aspecto jurídico. O Supremo Tribunal Federal o tornou réu. Daqui para frente, Mairovich, o que vai acontecer? Qual é o destino de Eduardo Bolsonaro? Bom, sobre o aspecto jurídico, tem uma coisa assim impressionante, uma coisa assim assustadora. Qual é essa coisa? É que a cada dia que passa, o Eduardo Bolsonaro produz prova contra ele mesmo. Vocês acabaram de falar. Ele voltou a dizer que a luta é pela anistia. Então, ele está lá nos Estados Unidos, o quê? Tramando o tempo inteiro. Então, ele está produzindo prova. Que essa denúncia ia ser aceita estava na cara, porque mais prova do que existe, inclusive de confissões, e são várias e o tempo inteiro. Então, essa denúncia foi bem recebida, não tinha outro jeito, e não precisava aplicar nem o indúbio em favor da sociedade, porque aí não tem dúvida alguma para recebimento da denúncia. Agora, para frente, vai ter a questão ainda da defesa técnica dele. Evidentemente que não vai comparecer, senão ele vai se dar por citado. E o que ele vai jogar? Ele vai jogar nessa nulidade que ele não foi citado pessoalmente e vai ter aí um defensor dativo, ou seja, alguém que vai fazer a defesa, que vai ser, evidentemente, a Defensoria Pública. Então ele vai depois chorar nessa lenga-lenga, mas o principal, ele tem, como eu escrevi ontem, ele tem carteirinha de réu confesso. Aí vai ser difícil a vida dele. Isso é difícil aqui no Brasil aspecto, também. Vai, vai, claro. Lhe se me permito. permite, o nosso jurista predileto aqui, embora a área da justiça eleitoral não seja de sua predileção, ele certamente entende mais do que nós, né? A minha dúvida, professor, é se o Eduardo Bolsonaro se mantiver elegível, a intenção dos ministros do Supremo é encerrar esse julgamento, embora ele vá se prolongar até o ano que vem, o ano eleitoral, eles gostariam de encerrar esse julgamento antes do prazo para registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, né? A minha dúvida é, na hipótese desse processo se arrastar até meados do ano que vem e de o Eduardo Bolsonaro ainda conservar o seu direito de disputar a eleição, se não for condenado até lá, né? Ele pode lançar a candidatura desde os Estados Unidos sem retornar ao Brasil? Pode fazer campanha a partir dos Estados Unidos? Ele vai ter um problema sério, Josias, com relação ao domicílio eleitoral. Qual é o domicílio eleitoral de um foragido? Então é aí que vai pegar a coisa. Ele não tem domicílio eleitoral a declarar, domicílio verdadeiro eleitoral. Ele é um foragido da justiça. E isso está bastante claro. Então ele vai começar a enfrentar esse tipo de problema. Bolsonaro, professor Mairovich, vamos lá. Hoje também a notícia do dia é a publicação da ata, né? Em relação à condenação de Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal publicou a ata do julgamento da primeira turma e agora se aguarda justamente o acórdão, né? Rejeitou o primeiro conjunto de todos os embargos por unanimidade, o que reduz o espaço para a corte admitir uma segunda rodada. E aí eu queria saber, quais são os próximos passos a partir de agora, professor Mairovich? Ainda há alguma chance para Jair Bolsonaro? O Supremo tem admitido até 2 embargos de declaração, e até agora foram apresentados um só. Ou seja, há necessidade de a defesa técnica verificar o acórdão, que ainda não foi publicado. E a partir daí, verificar se as omissões existem ainda, o que ainda existe
para ser alegado em embargos de declaração. Basta ter olhos de ver e vontade de enxergar para verificar que não tem nenhuma omissão, nenhuma contradição. Volto a afirmar: os embargos cabem em razão do acórdão, quer dizer, a decisão majoritária. Então, se coubesse embargos com relação ao voto do Fux, aí tinha um monte de contradições, aliás, só contradições, né? Mas com relação ao acórdão que reflete a vontade da maioria, não tem nenhuma omissão ou contradição. Mas, evidentemente, a defesa deve apresentar aí embargos de declaração de novo para empurrar o quê? Uma decisão sobre a expedição de ordem de prisão contra o Bolsonaro. A lembrar, ainda está correndo o prazo dos chamados embargos infringentes. E aí vai voltar aquela discussão que a gente já falou aqui, se vão ser recebidos esses embargos ou não, com base no voto do Fux. Professor, uma dúvida que tenho é, a defesa do Bolsonaro, afora esses embargos, está discutindo se entra, se não entra, ela está analisando qual é o melhor momento, o momento mais adequado para entrar com a petição em que vai argumentar, vai tentar convencer o Supremo, o relator Alexandre de Moraes, a manter o Bolsonaro, mesmo depois de condenado em definitivo, sem possibilidade de recurso, mantê-lo em prisão domiciliar, sem nenhum dia na Papuda, na Papudinha, que é uma instalação da PM que tem lá dentro da penitenciária. A minha dúvida é a seguinte: quando um condenado tem que cumprir o seu castigo em regime inicialmente fechado, ele tem que obrigatoriamente ingressar no sistema prisional, tem que fazer aquela foto, botar as digitais e iniciar o cumprimento da pena na cadeia, ainda que em cela especial, no caso do ex-presidente, ou ele pode, de fato, obter o cumprimento da pena em regime fechado já de saída na prisão domiciliar onde ele já se encontra? Bom, se ele receber esse benefício, será um benefício humanitário, em razão das condições de saúde dele. Então, a necessidade de se verificar isso, essa condição de saúde dele, que lhe dará ou não o quê? Um benefício humanitário. Ora, com base nisso, há que se verificar também se ele deve ou não ficar aguardando essa decisão em casa, tendo em vista a condição física dele. Então, não vai se mandar, se tirar o sujeito do seu domicílio e mandar para um lugar que pode agravar a situação de saúde dele. Então, Josias, há necessidade de se verificar a documentação que ele irá apresentar sobre o estado de saúde dele. Então, o que o relator, que é o Alexandre de Moraes, poderá fazer? Diante disso, ele vai dizer: olha, estou verificando, e ele vai para iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, enquanto serão feitas novas perícias oficiais, uma melhor verificação, vamos ouvir o Ministério Público. Então, tudo isso depende do que for alegado como condição de saúde. Se ele tiver em condições de ir para um estabelecimento fechado, até que se analise e se verifique se ele faz jus a um auxílio, uma decisão de conteúdo de natureza humanitária, então pode acontecer. Então as duas hipóteses ficam em aberto. Pela lei, doutor Walter, essa perícia médica, evidentemente a defesa já está colecionando lá laudos médicos, exames, e vai apresentar isso
ao Alexandre de Moraes. A minha dúvida é, pela lei, o ministro Alexandre de Moraes pode aceitar essa documentação como válida ou ele precisa providenciar uma perícia independente, uma perícia que seja confiável aos olhos do Estado brasileiro? Olha, Josias, a pergunta é ótima. Já me fizeram, tá? Um ex-alunos. Aí eu lembrei o que está no código e que reflete um brocardo de anos. O juiz é o perito peritorum, o juiz é o perito dos peritos. Então ele pode sim aceitar até provisoriamente o que é apresentado pela defesa. Você vai dizer, e todos dizem, e é evidente, bom, mas o juiz não é médico, mas pela regra legal, pelo Código de Processo, ele é o perito dos peritos. Então ele pode sim fazer uma verificação, fazer uma determinação a respeito de aceitar, por exemplo, o que está ali, provisoriamente, até que se faça uma perícia. Ó, para quem está conosco na TV é um intervalo, mas a gente segue aqui falando sobre a possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro. Quando vai acontecer? Para onde ele vai? Até nesse final de semana teve um artigo interessante do Hélio Gaspari falando um pouco sobre isso. Disse que Alexandre de Moraes parece disposto a testar Bolsonaro. É um homem, né, com 70 anos e com os nervos abalados, segundo, inclusive, pessoas que o visitaram. Achei interessante, professor Mairovich, esse artigo do Hélio Gaspari, fazendo a comparação, inclusive, com a prisão de Lula, né, como o Lula ficou preso, como que Bolsonaro deve ficar preso. Isso está nas mãos exatamente de Alexandre de Moraes? Qual é o perigo disso estar nas mãos de Alexandre de Moraes? Quem é que vai tomar a decisão exata de onde Bolsonaro ficará preso? Olha, ele não tem, em caso de execução, nem poder arbitrário, quer dizer, decidir de acordo com a cabeça dele, e nem poder discricionário dele próprio verificar qual é a conveniência e qual é a oportunidade. Ele tem que seguir normas legais, ou seja, transitando em julgado, se expede a chamada carta de execução, e que é o título. Não vai mais se discutir a culpa dele, pena, nada disso. E o que existe é uma carta que vai balizar o cumprimento da execução. E, iniciado o processo de execução com essa carta, que é o título, podem aparecer incidentes. Esse será um primeiro incidente de execução, evidentemente, depois do trânsito em julgado. Ou seja, para onde ele vai? Vai em que momento? Vai ficar em casa até que se decida isso? Então, isso tudo é um incidente. Quem é o fiscal da execução é o Ministério Público, será o procurador Gonê. Então, terá que sempre ser ouvido. E tudo, evidentemente, será decidido à luz da lei. Não, jamais com base num poder arbitrário de qualquer juiz de execução.